Olá, desejo paz e sabedoria a você que abriu esse vídeo agora. Meu nome é Renato Rodrigues, sou trabalhador de casas espíritas há muito tempo, desde 1998, aproximadamente, e sou um eterno estudante da doutrina espírita. E esse vídeo hoje nós vamos conversar sobre a evolução do princípio espiritual, a jornada desse princípio inteligente. Eu peço a você que se inscreva aí no meu canal para que eu possa continuar fazendo essa divulgação, fazendo esses estudos, fazendo esses vídeos rápidos e assim ajudar a doutrina espírita a cada vez mais se propagar. A física quântica já nos provou que tudo é energia. Tudo que a gente olha e parece matéria densa é energia condensada. Isso já é provado. Inclusive, nosso corpo. E tudo no universo é mesmo energia, segundo a doutrina espírita. Além do que a gente vê como matéria, que é energia condensada, o nosso espírito é energia. Esse espírito que se une a um corpo sutil, de uma matéria muito sutil, que nós chamamos de perispírito, e se une a um corpo físico, a um corpo carnal, com a matéria já mais densa. Os espíritos sábios nos ensinam que quando Deus cria, ele cria o princípio espiritual. Ele cria uma centelha de energia que é associada ao princípio vital, para ele ganhar vida. E ele atravessa todos os reinos: mineral, vegetal, animal, e depois de milhões de anos em que está já suficientemente desenvolvido e experimentado nesses reinos, há uma transformação nele, no mundo espiritual. Transformação essa que a gente ainda não compreende como acontece, e que ele reencarna pela primeira vez no reino que podemos chamar de humano. Né? A doutrina espírita gosta de falar reino hominal. E assim prossegue o espírito, até chegar o momento em que não necessita reencarnar mais, se torna espírito puro. Esse é o entendimento resumido, né, dessa jornada evolutiva. Aqui só fazendo uma representação dos três reinos, o mineral, o vegetal, o animal, e quando chega no reino hominal, inicia-se muito selvagem, muito primitivo, como foi a Terra nos tempos das cavernas, e desenvolveu até hoje esse espírito, esse ser humano, e como está hoje com a sua intelectualidade desenvolvida, a sua inteligência desenvolvida, e aqui na Terra ainda com a carência muito grande de desenvolver a moral. Emmanuel, o benfeitor espiritual que foi orientador de Chico Xavier, ele fala para a gente no livro O Consolador que a escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade. Então ele está mostrando que tudo é solidário, tudo tem uma sequência. E ele fala que no mineral desenvolve a atração das moléculas do mineral, né? No vegetal, a sensação. No animal, desenvolve o instinto. No homem, a razão, o raciocínio, né? A inteligência. E o anjo é a divindade. Né? Anjo não é uma palavra muito usada na doutrina espírita, mas que representa esse espírito puro. E quando chega no humano, continuamos a ser energia. O espírito é energia. Energia que vibra, que tem uma frequência, que tem uma sintonia com outras frequências iguais. E essa energia, ela é ligada a dois corpos. Resumidamente, a gente fala dois corpos, né? Um corpo sutil, que chamamos de perispírito, que acompanha esse espírito durante toda a sua jornada, e é ligado, quando encarnado, a esse corpo denso que a gente usa. De forma que quando morre, né, que a gente fala que a pessoa morreu, na verdade, ela apenas dispensou na Terra
se descolou desse corpo denso e continua com seu corpo sutil, que, repito, nós chamamos de perispírito. É assim que o espírito está no mundo espiritual. A questão 540 do Livro dos Espíritos nos traz, quando responde sobre a ação dos espíritos na natureza, eles nos dizem que é assim que tudo serve, tudo encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Pois ele sempre começa pelo ato, admirável lei de harmonia. Então, quando ele fala do átomo ao arcanjo, arcanjo, se referindo aí aos espíritos puros, ele mostra essa gigantesca jornada que o espírito segue, deixando bem claro que tudo é uma sequência evolutiva, harmoniosa. E é muito interessante que esse princípio espiritual, né, não falando agora dos humanos, voltando aos reinos anteriores, esse princípio espiritual, quando ele vai evoluindo, ele vai se manifestando através de corpos, apropriado ao seu nível, apropriado à sua experiência acumulada, seja no mineral, os diversos tipos de minerais que existem, seja no vegetal, nas suas diversas formas de manifestação desse reino vegetal, e depois nos animais, desde aquele animal mais bruto, mais primitivo, vamos supor uma ostra, uma água-viva, um caranguejo, até os animais já com a inteligência mais desenvolvida, como o cachorro, o cavalo, o golfinho e etc. É a viagem desse princípio espiritual nesse mundo. Eu sempre observei esses seres vegetais que estão no momento da sua transição, porque sempre tem aqueles corpos em que já está no seu topo de desenvolvimento daquele reino. E dali, imediatamente, na próxima reencarnação, vamos dizer assim, no próximo retorno desse princípio espiritual, ele já muda de reino. Ele fechou a sua conta de aprendizado no reino mineral e vai se manifestar no vegetal, o mesmo princípio espiritual. Como se fosse um aluno na escola que fecha o conhecimento de uma série e ano que vem volta na outra série. Então, existem interessantes espécies, né? Aí eu trouxe aí a dormideira, que eu brinquei demais com essa planta quando eu era criança. Meu pai tinha uma horta e a gente encosta nela e ela se fecha. Tem uma até já se fechando aqui embaixo, se vocês observarem, duas já mais fechadas. São as plantas sensitivas. Então, a gente filosofa, vamos dizer assim, a gente faz uma inferência de que aí são princípios espirituais que já estão desenvolvendo aquela parte da sensibilidade e agora apenas como uma opinião, é um princípio espiritual que já está prestes a entrar no reino animal, fechando a sua jornada nesse mundo vegetal. Essa também é muito interessante, a Dioneia muscipula. Ela já chega a ser carnívora, né? Ela percebe a chegada do ser vivo ali, nesse caso ali a mosca, e se fecha e se alimenta disso. Nessa foto aí à direita, a pessoa botou o dedo para fazer a experiência. Olha só que interessante. Assim ele vai se desenvolvendo. Existe também os seres de transição do mineral para o vegetal, do animal para o homem. Existem os seres que já se aproximam tanto. Eu gosto sempre de dizer, olhe só os primatas mais inteligentes, mais desenvolvidos, e olhe os homens das cavernas daquele tempo, se eles não são bem próximos, né? Se eles não são bem próximos em tipo de raciocínio, em manifestação. Vamos olhar mais um aqui. A ciência estuda isso como um sistema de defesa, uma forma de camuflagem, né? Mas perceba, aí tem um animal, se vocês observar bem, é o chamado louva-a-Deus folha seca, ele parece com a folha. Eu já vi eles ao vivo em algumas árvores, sempre observei muito quando eu percebo eles. É tão difícil de ver que vocês vão ter que ter trabalho aí para ver, né? De tão parecido que ele é com a folha. Eu estou vendo aqui as perninhas dele. Isso aí é o princípio espiritual já
no momento de sua transição, no momento de sua passagem. Esse aí é o chamado bicho-pau. Ele se camufla como sistema de defesa, mas já mostra que ele tem características dos dois reinos. Esse princípio aí é como se ele estivesse recém-saído do vegetal, né, para o animal. Ele hoje já é um animal. Esse aqui eu trouxe como exemplo de um vegetal que está encerrando a sua passagem pelo reino vegetal, certo? E esse é um exemplo daquele que encerrou já a sua passagem pelo reino vegetal e se manifesta pela primeira vez no reino animal. Essa é uma viagem desse princípio espiritual. Na questão 607 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância da vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Quer dizer, Kardec está perguntando aí, fazendo referência lá à questão 190, né, que os espíritos tinham dito. Ele está fazendo aí essa pergunta: onde se desenvolveu esse espírito, esse princípio espiritual, para iniciar essa infância? E eles respondem claramente: numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então aí está muito claro. Numa série de existências antes de ser humano, né, que precede a humanidade. Então aí fica claro que o princípio espiritual viaja nos reinos anteriores. Existem muitas passagens que comprovam esse ensinamento, que comprova essa verdade. Né? Eu trouxe aí algumas para que a gente tivesse exemplos. Né? Na 607A, que é uma continuação da outra, numa resposta eles falam: a alma pareceria assim ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Olha aí, está claro aí nessa pergunta. Na questão 607A, que é a continuação da outra, Kardec continua tirando informação dos espíritos e pergunta: a alma pareceria assim ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Então pergunta, né, essa alma nossa, né? Porque quando é encarnada a gente chama alma, desencarnada a gente chama espírito. Essa alma já foi o princípio inteligente dos seres inferiores, falando dos animais, dos vegetais, né? E eles respondem: não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que se está longe de conhecer plenamente que o princípio inteligente se elabora. Olha aí, se elabora, se desenvolve, né? Individualiza-se pouco a pouco e ensaia para a vida. De certa forma, é um trabalho preparatório, como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Muito interessante, eu gosto muito desse assunto. Então, essas transformações que passa de um tipo de corpo para outro, né? Vamos mais uma vez inferir aqui um princípio espiritual que já se manifestou como gato, já sabe tudo daquela espécie, já se desenvolveu. Numa próxima ele vem num animalzinho mais inteligente, mais desenvolvido. Essa transformação sempre acontece num trabalho no mundo espiritual, onde eles são preparados. Assim também é com o ser humano, que existe um momento entre o fim do reino animal para entrar pela primeira vez como humano primitivo das cavernas, né? Eu sempre faço essa referência. Não é que a gente foi um animal. O princípio inteligente que se desenvolveu lá se manifesta humano, mas nós não fomos. Né? Essa individualidade que nós somos hoje não pode dizer que foi um animal. O princípio inteligente que nós somos hoje, espíritos, passou por lá. É como você dizer que um grande prédio é um tijolo no passado. Não. O tijolo faz parte da sua estrutura. Então, eu espero ter contribuído com esse vídeo para a gente já entender como é que as coisas funcionam, que toda aquela literatura que nós fomos feito do barro e receber um sopro é tudo linguagem figurada, para explicar com o entendimento da época.
Espero ter contribuído. O vídeo ele ficou maior do que o normal, mas eu quis detalhar mais sobre essa viagem do princípio espiritual. E assim vamos prosseguir. Além do planeta Terra, vamos desencarnar e reencarnando em outros planetas cada vez mais evoluídos e cada vez mais utilizando corpos diferentes, com a natureza diferente, quando estivermos mais adiantados na intelectualidade e na moral. Reencarnaremos em mundos mais perfeitos. O nosso sistema de reprodução não vai ser tão animal. O nosso sistema de alimentação não vai ser tão pesado. Tudo vai se modificando e se purificando e se sutilizando. Cada vez mais sutil, cada vez mais leve, cada vez mais simples, até as encarnações últimas em que o espírito não precisa mais reencarnar. Tá bom? Podemos continuar esse assunto em outras oportunidades. Um grande abraço. Não se esqueçam de se inscrever no canal para me ajudar, para ajudar o canal a continuar trazendo a doutrina espírita. Tá bom? Um abração, paz e luz para todos.